Quando acaba um luto? Teve uma psiquiatra europeia que ela formulou as fases do luto e tem uma galera que usou isso por muito tempo. Muitas pessoas ainda falam sobre as fases, a negação, a aceitação, a barganha e todo esse lugar. Mas qual é o problema dessa estruturação? Ela não é fixa, ela não é rígida. Luto a gente não trabalha dessa forma. Então o tempo de luto é pautado pela forma como esse luto é estruturado. Que a gente acaba tendo muita resistência ao luto pela dor que ele causa. Mas se a gente entende o luto como uma perda estrutural, ele vai precisar ser colocado uma outra coisa naquele lugar. Por isso que as fases são importantes. Quando a gente está falando de uma perda de um ente querido, por exemplo, é preciso entender que aquela pessoa ela ocupava um espaço na nossa vida. Ela tinha um lugar e a forma como esse lugar ele era ocupado existia uma dinâmica. Por isso que muitas vezes a gente se incomoda justamente com o fato de não ter mais a presença física dessa pessoa. Então o luto nesse processo ele vai precisar transformar essa presença física em uma presença interna, em um lugar de acesso, em um lugar de referência, em um lugar onde eu consiga viver com essa pessoa, onde ela nunca vai ser retirada de mim. E esse processo ele exige dor, ele exige incômodo, por quê? Porque ele está se alterando, ele está mudando de lugar. Então quando eu consigo entender que a segurança ela nunca está na permanência de algo, ela está sempre na nossa capacidade de buscar, o luto vai me ajudar a entender o que eu estou precisando buscar. Por isso que luto não tem a ver com perda de entes queridos, mas tem a ver com qualquer tipo de perda. Se a gente tem uma perda, por exemplo, de um emprego, tudo ali vai entrar no processo de luto. E eu, dentro desse processo, vou precisar entender que lugar aquela função ela ocupava em mim, para que eu entenda qual vai ser o outro caminho que eu ocupo essa falta, que eu chego a essa falta. Quando eu consigo me estruturar naquilo, colocando, por exemplo, para uma ideia de trabalho, quando eu entendo que o que me fez conseguir um trabalho foi toda a minha capacidade, foi todo o meu processo, foi toda a minha potência como profissional, eu entendo que talvez eu queira preencher esse lugar com essa potência, que ela nunca vai sair dali. E que eu posso procurar isso em qualquer lugar do mundo. E aí eu vou estar sempre em troca. E muito provavelmente sem mais a dor do luto, da perda. Seja aquela instituição, daquele trabalho específico. É a mesma coisa para o processo de luto, de perdas de entes queridos. Por isso que a gente vê muito no luto, muitas vezes, eu não sei o que vai ser da minha vida sem essa pessoa. Que é justamente isso. Eu vou precisar descobrir o que vai ser da minha vida sem essa pessoa. Qual era o lugar que essa pessoa ocupava? Qual era a relação que eu tinha com ela? Porque era desse jeito. Agora não é mais desse jeito. Agora isso daqui que eu tinha com ela, como que eu vou ter? Qual é essa necessidade? Eu vou precisar procurar isso para estruturar e ela entrar em um lugar de acesso e referência.